São Francisco é, sem dúvida nenhuma, a única cidade da América que já abrigou um monarca reinante. Ele era considerado louco, um lunático com toda certeza. Mas São Francisco o cortejou e lhe deu as boas-vindas. Seu nome era Joshua A. Norton, Norton I, imperador dos Estados Unidos. A história de como um louco cativou a todos em São Francisco será nossa primeira parada em nossa jornada pelo estranho, o bizarro, o inesperado. Veja os restos mumificados de um gato com mais de 5.000 anos. Escolha seu felino favorito numa exposição na Flórida. Veja um dentista tratar de uma pantera com dor de dentes. Explore as cidades fantasmas do oeste assombrado. Descubra como duas jovens reuniram provas da existência de fadas. Assista um suposto paranormal mover objetos sem tocá-los. Aliste-se na força-tarefa americana que capturou um submarino alemão da Segunda Grande Guerra. Faça uma perigosa viagem pelo Atlântico para provar que os antigos egípcios podem ter vindo para a América do Sul. Aprenda como os animais do deserto retiram a umidade do ar para sobreviverem. Agarre um camelo num agitado rodeio na Austrália. O estranho, o bizarro, o inesperado. São os assuntos em que um homem chamado Robert L. Ripley nos desafia em... Acredite se quiser. Joshua A. Norton, mais conhecido como Norton I, imperador dos Estados Unidos. Ele tinha 40 anos quando assumiu a coroa. Até então, fora apenas um dono de armazém. Aí veio a corrida do ouro na Califórnia e aparentemente ele não suportou. O armazém fechou as portas e sua mente acabou por se perturbar. Foi assim que num dia tranquilo de setembro de 1859, vestido, dizem alguns, com sua melhor roupa de gala, ele apareceu apresentando suas credenciais ao editor do Jornal de São Francisco. Desde o início, a fraude era bastante clara. Ainda assim, Joshua Norton era um louco adorável. A proclamação que ele fez de sua realeza foi de maneira tão fora do comum que o editor não teve coragem de recusá-la. Ninguém mais também. Para os cidadãos de São Francisco, o imperador foi uma celebridade instantânea. Seu apoio era disputado, suas aparições bem-vindas. Para o imperador, é claro, esse tratamento real era puramente o reconhecimento do amor e do respeito que seus súditos tinham pelo seu monarca. Aceitou seus presentes graciosamente e com algumas palavras gentis, retribuindo-lhes com o direito de andarem em companhia do imperador de São Francisco. No teatro, era sempre a atração principal. Sua ilusão era um encanto para a cidade. O imperador Norton pertencia aos cidadãos e eles o adoravam. Para mostrar sua afeição pelo imperador, os cidadãos o elevaram ao mesmo nível de pessoas como Mark Twain, o famoso escritor, e Bret Hart. Este retrato em grupo se encontra no bar do Palace Hotel, em lugar de honra, digno de sua majestade. Não se prova que o imperador tenha jamais desembainhado a espada ou tenha começado uma guerra. Suas pretensões reais eram inofensivas e sua integridade escrupulosamente conservada. Para sustentar a si mesmo, ele simplesmente imprimia o próprio dinheiro. Não fazia grandes despesas. O dinheiro que ele imprimia sempre constava de notas pequenas e nenhum dono de bar, comerciante ou dono de restaurante em São Francisco se recusava a aceitá-lo. Hoje, uma nota de 50 centes autêntica do imperador Norton como esta vale mais de $500. O que lhes dá uma ideia do valor que os cidadãos de São Francisco dão à excentricidade. Em 1880, o reinado de Norton I chegou ao fim. Para homenagear sua morte, quase 10.000 pessoas em São Francisco assistiram ao cortejo fúnebre.
O imperador Norton I morreu aos 61 anos. Uma gentil aberração que tivera sua vida dada pela cidade. Mas digamos que você fosse uma pessoa de fora aqui no cemitério Woodlawn Memorial, perto de São Francisco, e digamos que encontrasse a lápide que marcou a sua presença. Você acreditaria ou não? Norton I, imperador dos Estados Unidos. Acredite se quiser. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herberto Richards. Algumas histórias são tão surpreendentes que chegam a ser francamente inacreditáveis. Os livros podem contá-las, mexer com sua imaginação, mas por vezes não o deixam convencido. Filmes, entretanto, são a melhor coisa para você ver pessoalmente. Pois só então você poderá testemunhar a respeito dos extraordinários povos, lugares e eventos do mundo. O filme que estão prestes a ver foi originalmente apresentado pela mais prestigiosa instituição, a British Broadcasting Corporation, no respeitado programa de utilidade pública Panorama. Não foi só na Inglaterra que a primavera pegou a todos de surpresa este ano. Aqui, na fronteira entre Suíça e Itália, as colinas em frente ao Lago Lugano já estão floridas. E mais importante ainda, resultando numa enorme safra de espaguete. As 2 últimas semanas de março são de ansiedade para o plantador de espaguete. Sempre pode acontecer uma geada fora de época, que não apenas pode arruinar toda a safra, como também interferir no sabor, tornando assim muito difícil conseguir bons preços no mercado. Mas agora esses perigos passaram. A colheita de espaguete segue em frente. Mais um motivo para a safra deste ano bater todos os recordes. O virtual desaparecimento da larva do espaguete. Aquela minúscula criatura cuja devastação causou tantos prejuízos e preocupação no passado. Uma história apresentada diretamente pela BBC, assistida por centenas de milhares de pessoas. Bem, espaguete, é claro, não nasce em árvores. E o filme, é lógico que é uma farsa. Entretanto, muita gente foi convencida por ele. Mesmo tendo sido apresentado no dia 1º de abril. De algum modo, não importa o quanto seja fora do comum. Uma fraude ou farsa sempre encontra um crédulo. Com certeza ninguém questionaria a habilidade atlética de James Hydrex. Ele também dizia possuir uma estranha força mental, capaz de mover objetos à sua vontade sem tocá-los. Tudo, desde lápis a tacos de sinuca. Suas demonstrações tiveram ampla cobertura dos jornais e da televisão. Seu desempenho convenceu a quase todo mundo. Pode-se mesmo dizer que a proclamada força mental é enganosa ou até mesmo perigosa. Conheçam Danny Coran, mágico profissional que também investiga casos envolvendo o sobrenatural. Hydrex concordou em ser filmado com Danny, sem saber a profissão do mágico. Coran fazia ideia de como os lápis eram movidos, mas ainda estava estupefato com a habilidade de Hydrex em mover uma nota de $1 inteiramente fechada numa caixa de vidro. Mais tarde, Coran experimentou a sós com teorias diferentes. Eu acreditava que Hydrex usava uma técnica refinada de soltar sopros de ar que faziam o lápis girar. Para consegui-lo, o lápis primeiro tem que ficar equilibrado na extremidade da mesa.
Aí, um sopro de ar é emitido não para o lápis, mas na superfície da mesa. A corrente de ar se deslocando pela superfície entra em contato com o lápis equilibrado delicadamente. Coran descobriu que esse uso de respiração controlada pode virar páginas da lista telefônica. Hydrex tirou partido do incomum. A maioria dos aquários, devido a imperfeições, não tem contato completo com a mesa em todos os cantos, pois a vedação não é perfeita. Para duplicar a alegada força psíquica de Hydrex, Coran soltou leves sopros de ar sobre a superfície da mesa. A corrente de ar, passando por baixo do canto do aquário, colocou a nota em movimento. Durante a sessão seguinte, Coran pediu que Hydrex usasse um microfone ultrassensível. Ele concordou, até descobrir que o microfone captava o som de sua respiração. Em vez de arriscar a se expor, Hydrex arranjou uma desculpa para não se apresentar. Eu preciso de um pouco de música. Você acha? Eu não consigo. É muito silêncio. Um canto do aquário não ficava em nível com a superfície da mesa. Coran fez com que esse canto ficasse de frente para ele, não para Hydrex. Mais uma vez, Hydrex sentiu sua força psíquica o abandonando. É difícil trabalhar com este vidro. A esta altura, a frustração de Hydrex começava a aparecer. Ficou relutante em tentar qualquer coisa. Eu não quero fazer mais. Não quero. Esqueçam a parte sobre Randy. Eu não quero. Estava pouco à Eu não vontade quero devido às fazer provas mais. de Coran e Esqueçam. finalmente mostrou sua raiva. Sua farsa foi exposta. Hydrex se explica por que fez isso. Eu o fiz pela glória. É como alguém que fica tentando ser reconhecido para que eu possa mais tarde... Eu não sei. Eu acho que só queria ficar conhecido. Precisava ser reconhecido. A necessidade de reconhecimento nem sempre é motivo para se tentar contato com o sobrenatural. Para duas jovens inglesas, em 1917, esta aventura recriada tinha motivação inteiramente diferente. Era sua intenção, desde o princípio, juntar provas da existência de fadas. Para elas, era uma época de inocência. Aprendendo a usar uma câmera com o pai, Elsie Wright e sua prima Frances se dispuseram a documentar um conto de fadas. Inventaram uma fraude que iria mistificar os crédulos e céticos por mais de meio século. Quando o pai de Elsie revelou o filme, ele viu o que só se poderia chamar de fadas. Pequenas figuras aladas e estranhas. Era impossível, mas elas estavam lá. As fotografias provavam o que as garotas haviam proclamado. Fadas existiam realmente. A surpreendente descoberta atraiu a atenção de Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes. As garotas fotografaram mais. Desta vez, com um filme especialmente marcado que Sir Conan Doyle fornecera. Os resultados pareciam inegáveis. As fotos se tornaram sensação e fonte de controvérsia. Você acredita em fadas? Ah, meu filho, eu acho que isso é o bastante. Pode deixar. Por mais de 60 anos, Elsie e Frances mantiveram sua história. Aí então, em 1983, Elsie resolveu falar. Embora relutante em desiludir aqueles que acreditavam em fadas, ela decidiu que a verdade precisava ser dita antes que fosse tarde. Foi apenas uma brincadeira que saiu errado, muito errado de fato. Elsie confessou que as fadas eram recortes de papel que ela havia pintado. Cuidadosamente, ela e Frances os havia preso à vegetação ou árvores com um alfinete de chapéu. Todo o episódio foi, enfim, apenas um conto de fadas. Na Austrália, as notas de $10 trazem o rosto de Francis Greenway, que fora deportado da Inglaterra por falsificação. Acredite, se quiser. No Egito, figuras de pedra como estas são uma lembrança comum e esperada de antigas civilizações. Mas nós não estamos no Egito, estamos em San José, na Califórnia. Este é o Museu Rosa Cruz, réplica de um velho templo de Dendara no Egito.
é dedicado à preservação dos mistérios daquela época mágica dos faraós. Bem no fundo das pirâmides construídas pelos governantes do Egito há câmeras mortuárias, do tamanho deste aposento, que oferecem o jazigo apropriado para os restos mumificados da realeza e para aqueles que o faraó tanto estimava. Um gato, mumificado, preservado para sempre. Para os egípcios, os gatos eram mais que amigos. Os donos consideravam tanto seus companheiros felinos que passaram leis que os protegiam. Qualquer um culpado de matar um gato estava sujeito à pena de morte. É lógico, a maior honraria para um gato morto era a mumificação, para que fizesse companhia ao seu dono para sempre. E para lhe fazer companhia, ou talvez lhe servir como alimento depois de sua morte, os egípcios também embalsamavam e mumificavam alguns ratos. Gatos. Está claro que fascinavam os egípcios tanto quanto continuam a fascinar muitos de nós hoje em dia. Para os faraós, os gatos eram objeto de adoração, tão protegidos e religiosamente cuidados como alguns de seus parentes contemporâneos. Embora existam mais de 30 raças puras e distintas, como esta, a mais popular é uma variedade mista, chamada simplesmente de gato doméstico americano. Para os orgulhosos donos desta variedade em particular, uma competição na Flórida oferece uma incrível oportunidade. A chance de mostrarem ao mundo quanto um gato pode ser inteligente e obediente. O objetivo da competição é passar por uma série complexa de obstáculos. Ensinar não é apenas permitido, é imperativo. Os gatos têm uma forte vontade própria. Por isso tem que mostrar a eles o que você quer e o que gosta que eles façam. Aí é só esperar que eles consigam. Vamos, Leona. Leona, mais um. Para ajudar os competidores independentes a completar o percurso, o regulamento permite de tudo, desde uma fala macia até iscas de fígado. Minha queridinha, vamos. Você vai conseguir, pule. Vamos, pule. Eu tenho certeza. Vamos. Os gatos podem ser curiosos, mas não parecem ligar para competições. Para colocá-los no caminho certo, entretanto, os donos tentam de tudo. A necessidade de oferecer tais prêmios não é nenhuma surpresa para os donos de mais de 30 milhões de gatos domésticos americanos. Afinal, não são os gatos que competem, e sim as pessoas. Para os felinos domésticos ou seus parentes da selva, a independência selvagem é instintiva. Em cativeiro, entretanto, uma pantera troca a liberdade pela longevidade. Na selva, o menor ferimento pode ser fatal. Aqui no zoológico de San Diego, no entanto, o cuidado médico imediato é dado ao menor sintoma de mudança na saúde do animal. Neste caso, uma infecção potencialmente fatal. O nome deste paciente de 8 anos que foi anestesiado é Black Jack. Para o veterinário e dentista Dave Fagan, o problema era claro: um dente muito infeccionado. O problema mais urgente, entretanto, era a febre de Black Jack. Vamos tirar a correia e colocá-la na banheira. Está com muita febre. Antes de começar a cirurgia bucal, a temperatura teria que ser reduzida imergindo-a em uma banheira, jogando-se água fria sobre ela e a enrolando em gelo. Por favor, me arranje um pouco de gelo, Terry. Vamos agir em procedimentos simples. Você quer seguir direto com Ouça, ele, vamos pegá-la, levantá-la e levar até ali. Como resultado do tratamento, a febre de Black Jack cedeu lentamente. Só depois foi devolvida à mesa de cirurgia. A temperatura está normal. 992. A temperatura está muito boa. Eu acho que podemos continuar o trabalho, então. Tá certo. Agora, Black Jack, anestesiada, nem faz ideia da operação que vai começar. Esse aqui é o chamado canal do dente. E o objetivo é limpá-lo. Como pode ver, o problema é por aqui. A agulha provavelmente entra deste modo. Portanto, temos uma infecção na mandíbula aqui no fundo, por baixo desses dentes. Uma massa especial enche o canal.
E agora eu vou injetar essa massa no dente. Para o veterinário e paciente, a operação foi um sucesso. Ainda sob tranquilizantes, Blackjack será levada de volta à jaula. Lá ela poderá completar seu restabelecimento. Em cativeiro ou não, a pantera, como a maioria dos felinos, é um animal solitário. De todas as espécies de felinos, apenas o leão é sociável. Em suas enormes famílias, pode haver até 35 membros, inclusive diversas fêmeas e todas as suas crias. Para os filhotes, brincar no círculo de proteção oferecido pela família torna a vida muito boa. Entretanto, com o tempo, as brincadeiras serão substituídas pelo trabalho necessário à sobrevivência. Embora as manadas de animais selvagens que migram através das vastas planícies do Quênia se locomovam lentamente, não se tornam presas fáceis por isto. Para os leões caçadores, o sucesso é quase sempre uma questão de sorte. Eles conseguem agarrar uma presa em quase 20 tentativas feitas à luz do dia. Para eles, uma caçada bem-sucedida depende do trabalho em grupo. 2 leoas, bem camufladas pelo capim alto, se aproximam da manada por flancos diferentes. O objetivo é uma delas expor sua presença para assustar a manada e conduzi-la em direção ao grupo que a espera. Conforme o pânico dos animais gera confusão, a leoa do flanco distante toma sua posição final de emboscada. A morte não é certa nem rápida. A presa é forte. Seu couro e músculos difíceis de penetrar. Tudo o que a leoa pode fazer é se agarrar na esperança de matar sua presa por sufocamento. Apesar da luta, aqui não há animosidade. A morte não é uma tragédia na natureza. É simplesmente coisa da vida. Os americanos gastam mais de $1 bilhão anualmente em comida para gatos. Acredite, se quiser. Uma das maiores cidades portuárias do mundo, Nova York recebe diariamente grandes e pequenas embarcações dos 4 cantos do planeta. Mas mesmo aqui, em seu porto internacional, você ficaria surpreso ao ver um barco tão exótico como o chamado Monley. Monley, em chinês, quer dizer 10 mil milhas. E é essa a distância que está da China, onde foi construído este veleiro que parece um pouco deslocado aqui. Monley é, essencial e tradicionalmente, um junco chinês. A palavra descreve o tipo de barco que não é tão resistente. A maioria é construída para comércio e pesca. O Monley, entretanto, foi especialmente modificado para atender às exigências de luxo de um senhor da guerra chinês. Agora é propriedade e objeto de estimação do produtor de cinema Alan Sanzior. Mas dele já foi dono e o primeiro a navegá-lo até este porto, aquele insaciável colecionador de coisas raras, o próprio Robert Elliot Ripley. Ripley era apaixonado pelo mar por bons motivos. O mar é fonte inesgotável de mistérios, surpresas e desafios. Entretanto, um deles já não é mais mistério. Conservado aqui em Chicago, este autêntico submarino alemão foi um dos mais bem guardados segredos da Segunda Guerra Mundial. Exposto à visitação pública no Museu da Ciência e Indústria, o submarino agora é quase um playground. Entretanto, antes ficava escondido para convencer o alto comando nazista de que se perdera no mar. Em 1944,
uma força-tarefa de busca e apreensão procurava submarinos alemães que se encontravam, sabia-se, em ponto remoto ao largo do oeste africano. Descobrindo um alvo pelo sonar, a força-tarefa partiu em seu encalço. A missão americana, no entanto, não era simplesmente procurar e destruir. A missão pedia, inclusive, uma tarefa bem mais difícil. Se possível, capturar um submarino inimigo. Nesta reconstituição, o navio alemão chamado U-505 sofreu sérias avarias, mas, para surpresa, conseguiu vir à tona. Mandou-se que os atiradores cobrissem o alvo sem afundá-lo. Outros navios poderiam então se aproximar para a abordagem do submarino. Enquanto a tripulação alemã abandonava o navio, o capitão dava a seguinte ordem: mandá-lo intencionalmente para o fundo. De acordo com os registros da Marinha Americana, a equipe de salvamento correu para fechar as válvulas que já permitiam o alagamento de compartimentos inferiores. Em minutos, o navio fora capturado. E junto com ele, uma descoberta inacreditável. Recuperaram os códigos secretos de rádio usados por toda a frota de submarinos nazistas. Puseram os 3.000 homens da força-tarefa sob juramento de silêncio. Se o inimigo soubesse da captura, os códigos seriam mudados. O U-505 foi revocado para as Bermudas e mantido ali até o fim da Segunda Guerra Mundial. O submarino se divide em 5 compartimentos principais. Este compartimento é separado dos outros por escotilhas de aço colocadas sob pressão. Antes de ser capturado, o U-505 tinha conseguido uma impressionante ficha de serviços. Tinha afundado pelo menos 6 navios aliados. Os homens que o capturaram, entretanto, pedem uma distinção maior ainda. É o único navio de guerra capturado intacto pela Marinha dos Estados Unidos em mais de um século. Para os homens que navegam no mar, um barco feito de frágil material como juncos de papiro parece não ser a escolha adequada para uma viagem de longo curso. Thor Heyerdahl não é um navegador comum. Famoso cientista norueguês e explorador, ele decidiu recriar um navio usado pelos egípcios há cerca de 5.000 anos. A construção foi motivada pela determinação de Heyerdahl em provar uma teoria. Os antigos egípcios haviam influenciado diretamente a cultura sul-americana, apesar da incrível distância entre elas. Heyerdahl acreditava que os egípcios podiam ter atravessado o Atlântico em barcos feitos de juncos aparentemente frágeis, e estava preparado para arriscar sua vida e provar que tinha razão. Para dar início à sua viagem do Egito à América do Sul, 500 atletas se apresentaram para levar o estranho barco de Heyerdahl do local da construção para a água. Em homenagem à sua origem, Heyerdahl batizou o barco com o nome de Ra, Deus Sol egípcio. Mas o barco não provou ser navegável. Sem desanimar, Heyerdahl reconstruiu o barco seguindo desenhos antigos em cada detalhe e um ano mais tarde zarpou de Saf, Marrocos, no barco chamado Ra II. Para alguns observadores, a aventura de Heyerdahl parecia ser um desastre completo. Poucos acreditavam que o barco aguentaria a viagem da África atravessando o Atlântico até Barbados. Uma distância de mais de 3.000 milhas. O veleiro, com 40 pés de comprimento, não tinha peças de metal. Não havia ferramentas modernas a bordo. Até a comida era semelhante à utilizada pelos antigos. Apenas uma concessão feita à moderna tecnologia. Uma câmera para registrar a viagem. Dos 8 membros da tripulação internacional, apenas um era navegador profissional. Para Heyerdahl, as medidas de segurança eram sua preocupação maior.
Uma forte corrente de oeste tornava impossível virar o barco para apanhar alguém que caísse ao mar. Logo no começo da viagem, começou a primeira de uma série de calamidades. O barco começou a afundar. Heyerdahl e a tripulação tiveram que se livrar das rações preciosas e equipamento para manter o veleiro flutuante. Tendo passado há muito o ponto de possível retorno a 1.500 milhas de terra firme, mais um desastre. Jogado por um mar violento, o barco de Junco parecia condenado quando a pá do leme vital para a navegação quebrou feito palito. Se não fosse logo reparada, o barco ficaria literalmente à deriva, perdido. Amarrado a um cabo de segurança, Heyerdahl checou o casco à procura de defeitos. Os longos juncos, amarrados com cordas finas, estavam em perfeito estado. Depois de terem consertado o leme, o barco foi recolocado em seu curso. Após 15 dias no mar, à mercê de ventos e correntes, os homens avistaram seu objetivo: a ilha de Barbados, no Caribe. Para Thor Heyerdahl, a viagem provou que os antigos egípcios podem ter cruzado o Atlântico há mais de 5.000 anos. Acredite, se quiser. Em 1860, um jovem músico sobreviveu ao naufrágio no lago Michigan, usando seu tambor como salva-vidas. Acredite, se quiser. Para qualquer cidadão, o estado de Maine é um estado de espírito. É o primeiro lugar da América a ver o nascer do sol. É histórico, singular e certamente pitoresco. De seu tradicional litoral rochoso ao generoso surgimento de umas 2.000 ilhas estranhas, Maine significa caça, pesca e férias idílicas. Quase 90% do estado é coberto por bosques, verdes, pungentes, maravilhosos. Exceto por isto: o deserto de Maine. Perto da cidade de Freeport, no ano de 1863, um fazendeiro chamado Will Tuttle errou ao tentar colher uma safra muito grande em seus 300 acres. Lenta, gradualmente, alguma coisa muito estranha aconteceu aqui. Um velho deserto enterrado há séculos debaixo das terras de Tuttle começou a se mover para a superfície, substituindo o solo. Hoje, 200 anos depois, ninguém sabe prever quanto tempo o deserto continuará crescendo. A intrusão gradual da areia construiu estas dunas únicas. Um deserto cercado de pinheirais. Ainda assim, um deserto. E como todos eles, um lugar com seu silêncio especial. Com seus próprios mistérios. Ao longo da costa sudoeste africana, um vasto mar de areia se estende para o interior mais de 100 quilômetros. Crescimento inexorável de quase 4 metros ao ano. Para sobreviver aqui, o macaco junta sementes secas, enquanto que os que pastam, como a gazela, procuram a pouca vegetação existente. Este é o deserto da Namíbia, um dos lugares mais secos do mundo, onde só os de mais recursos sobrevivem. Uma rara chuva nas montanhas distantes pode causar uma corrente no antigo leito de rio. Haverá um milagroso renascer da vida, pois enterrados na areia, alguns há anos, estão os ovos de incríveis criaturas, esperando uma gota de água que os traga à vida. Estes são camarões miniatura. No lampejo de vitalidade, enquanto a água durar,
vão se acasalar, pôr seus ovos e morrer. Em poucos dias, a água some na areia. Nos poucos poços restantes, as gazelas disputam um último gole. O deserto logo toma conta do leito do rio, fazendo com que as criaturas do deserto sobrevivam, absorvendo umidade de uma neblina noturna, que ocasionalmente vem do mar. Para pegar um gole do céu, um besouro fica até de cabeça para baixo. Quando a neblina se condensa em seu corpo, as gotas escorrem para a boca do besouro. Uma lagartixa junta as preciosas gotas de água com um golpe de sua língua. Tática igualmente utilizada pela cascavel do deserto. A tenacidade da vida em clima tão áspero é um tributo à habilidade das criaturas em se adaptarem a seu meio ambiente. Nenhuma adaptação é mais clara do que no interior da Austrália. Onde antes caminhavam os cangurus, maiores animais selvagens do continente, agora estão os camelos. Trazidos do Oriente Médio para a Austrália na metade do século XIX, os camelos não só se adaptaram às condições locais, como também ajudaram na transformação do país. Domados pelos primeiros pioneiros, os camelos abriram as trilhas que seriam as estradas de ferro. Como bestas de carga, entretanto, seus dias estavam contados. Logo foram substituídos por máquinas e soltos para viverem sozinhos. O número deles, então, chegou a 1.500. Agora, cerca de 20.000 deles correm à solta pelo deserto. Para os vaqueiros australianos, camelos são dinheiro no bolso, mas difícil de conseguir. Cada um vale $1.000 depois de capturado e domado. Ironia, são vendidos para o mesmo lugar de onde vieram, o Oriente Médio, onde existe, acredite se quiser, falta de camelo. O modo mais fácil de se ganhar $1.000 com camelos é vencer a corrida anual no entreposto no interior da Austrália, em Alice Springs. Para os camelos, a adaptação ao clima árido da Austrália foi fácil. O deserto, porém, nem sempre recebe bem os estranhos. Exploradores já vieram certa época para o deserto de Mojave, no oeste americano, na esperança de riqueza. No entanto, quando a prata e o ouro sumiram, os mineiros se foram. Atrás de si, deixaram cidades fantasmas como Crackerjack, Skidoo e Chloride City, que marcaram aqueles dias gloriosos. Para algumas cidades, os dias de glória estão longe de terminar. Death Valley Junction já não é uma movimentada cidade da época em que uma mina começou aqui suas explorações. Agora só tem 9 residentes oficiais. Para ver som deles, entretanto, muita gente já viajou especialmente para este lugar isolado. Martha Baggett é uma mulher que faz de tudo. É cenógrafa, diretora artística e única artista da casa de ópera de Death Valley Junction. Parou aqui acidentalmente em 1967 ao furar um pneu de seu carro e desde então mora aqui. Ela é dançarina profissional. No começo, o teatro era apenas um cinema transformado e havia muito pouca gente para assistir. Por isso, com um pincel e imaginação, ela criou a sua própria plateia. Para sua aprovação silenciosa, ela apresentava sua coreografia original.
Para Martha Beckett, o isolamento reforçava a determinação de chamar a atenção de uma plateia para assisti-la. Enquanto isso, quando as cortinas subiam, ela fazia uma apresentação completa. Pouco importava se houvesse uma plateia ou um só espectador. Ou ninguém. Bom, depois de 17 anos de esforço contínuo, em quase todas as noites de sexta e sábado, ela se apresenta para uma casa lotada. Turistas até da Europa vêm para assistir deliciados os números de dança e os intermináveis personagens que ela criou. Para Martha Beckett, os aplausos provam que os sonhos viram realidade. Death Valley Junction, uma cidade agonizante revivida por uma lenda viva. Acredite, se quiser. Há muitos anos, num reino distante, uma história conta que um governante poderoso se sentou e pensou profundamente. Seu conselheiro-chefe tinha morrido há pouco tempo. Sua morte deixou o rei com grande necessidade de novo conselheiro. Mas como, pensava o rei, iria escolher o candidato certo? Finalmente, o rei imaginou um teste. De seu tesouro, ele escolheu um grande rubi de beleza excepcional e muito valor. Aí, ele colocou o rubi no centro do tapete. Qualquer dos candidatos que tomasse o rubi em suas mãos não só ganharia a preciosa gema, como também ficaria com o posto de conselheiro-chefe. Havia uma condição. O candidato tinha, de algum modo, que pegar o rubi sem caminhar pelo tapete, nem usar nenhuma ferramenta. Por dias, os mais ambiciosos e espertos homens do reino vieram ao palácio estudar o problema. Ponderaram, esquematizaram, tentaram, se esticaram. Todos chegaram à mesma conclusão. Não poderia ser feito. E então, um servo sem importância passou por ali. Era homem prático. Ao saber que tudo o que precisava fazer era pegar o rubi sem pisar no tapete, ele apenas se ajoelhou e enrolou o tapete. Em alguns instantes, ele tinha feito o impossível. Ganhou o rubi e o posto de conselheiro-chefe. Às vezes, tudo o que é preciso fazer para resolver um problema é um novo enfoque. Acredite, se quiser. Canal 21 UHF, o canal de São Paulo. Veja logo mais às 10 da noite um grande filme com som original e legendas em Campeões da Crítica. Fique agora com Cult Séries.